E aí galera, Luan 3DR aqui, e hoje iremos falar sobre profundidade de campo, ou Depth Field. Basicamente a profundidade de campo a gente se usa para colocar um objeto em foco e também dar uma noção para quem está vendo a imagem da distância entre o que está em foco e o que está em desfoco. Vemos aqui em algumas imagens como eu aplico o Depth Field nas minhas imagens. Por exemplo, essa externa aqui. Tem o segundo plano, que é a casa, terceiro plano, que são as árvores lá atrás. E em primeiro plano, eu fiz o desfoque. Com isso, eu consigo mais ou menos estipular, o nosso cérebro consegue estipular qual é a distância que está a árvore em primeiro plano do segundo plano, que é a casa. Essa é uma das formas de você aplicar o Depth Field, que é colocar o desfoque em primeiro plano. Podemos ver em outras imagens aqui que eu também coloquei o desfoque em primeiro plano. Por exemplo aqui, podemos ver aqui que as plantinhas estão em desfoque, que é o primeiro plano, e em segundo plano está focada. Aqui também é o mesmo caso. Agora tem um outro caso que você coloca o seu primeiro plano em foco, que é nesse caso aqui. E o terceiro foco, que é o fundo, ele fica em desfoque. Aqui também podemos ver. Aqui também já é mais um exemplo do desfoque. E esse também é mais um exemplo onde o fundo fica desfocado. Isso é muito bom para você fazer uma imagem closet de alguma coisa. Você está fazendo uma cena, tem algum objeto legal, bonito, que você queira colocar em foco e você faz esse efeito. Agora vamos ver como é que se aplica esse efeito no Blender. Aqui temos nossa imagem, onde eu coloquei um Lego que eu modelei como nosso ator. Aqui são eles. E eu vou explicar para você como é que se faz esse efeito. Primeiramente a gente precisa da câmera, dos objetos e de algo que possa contrastar com o objeto. Porque se não tem nada em primeiro plano e em segundo plano no fundo, o efeito não vai ser tão legal. Se você tiver um fundo ou algum primeiro plano para colocar em desfoque, o efeito fica legal. Aqui tá tudo focado. Eu estou usando uma câmera de 50mm e vou habilitar esse limites, que vai dar para ver isso aqui, e vamos ativar o Depth Field. Assim que você ativa, fica tudo desfocado. O foco tem duas formas de você fazer o foco. O primeiro método é você pegar um objeto de foco. Aqui você pode escolher seu objeto, ou você pode pegar o conta-gota e colocar no seu objeto que você quer focar. Já viu que o objeto já fica focado e todos os outros que não estão no mesmo plano que ele estão desfocados, porque o foco ele funciona da seguinte forma. Eu tenho esse objeto aqui em foco, então o foco vai funcionar dessa forma aqui. Dependendo da sua abertura de campo, isso daqui vai ser menor ou maior, a área de foco vai ser maior ou menor, mas o foco ele funciona mais ou menos dessa forma. Esse objeto aqui já vai estar desfocado, esse também, e esse aqui também vai estar desfocado. Se tivesse algum outro objeto aqui ou aqui, ele também estaria focado, porque é uma faixa de foco. O bom do objeto em foco é que você pode pegar o seu objeto pode mover ele. E assim que você move, o foco automaticamente vai seguir o seu objeto.
Esse método é bom para animação, onde o objeto de foco fica em movimento, então o foco vai acompanhar o objeto. Podemos ver aqui que o objeto de trás, se eu levar o objeto até ele, na mesma faixa que ele também fica em foco. E o outro método de você fazer o foco, vou excluir aqui, é pela distância focal. Que é o que eu mais utilizo, é a distância focal, onde você pega e vai reduzindo. Aquele limite lá, ele tá a 10 metros da câmera. Ó, quando você vai diminuindo a distância focal, ele vai se aproximando. Aí você coloca exatamente em cima de onde você vai querer o foco. Esse objeto está a 1,5 m da minha câmera. Então tudo que está à frente ou atrás vai ficar desfocado. E aqui embaixo tem a abertura, que são os outros parâmetros que vão definir o quanto o desfoque vai ser e o quanto de área de foco você vai ter. Esse f-stop é a abertura da lente, onde podemos ver aqui. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que é o f-stop. O f-stop é nas lentes física, numa câmera, o f-stop é a abertura da lente, o quanto o diafragma vai aumentar ou diminuir. Um f-stop menor vai ter uma abertura de diafragma maior. É uma relação inversamente proporcional. Quanto menor o seu f-stop, menor vai ser a área de nitidez e maior vai ser o desfoque dos outros planos. Se você tem um fundo em terceiro plano que você quer desfocar e o seu personagem em primeiro plano, o fundo, de acordo com o f-stop menor, a área de nitidez menor, o fundo vai ficar cada vez mais desfocado. E um f-stop maior também vai ser a sua área de nitidez. E posteriormente o seu plano de desfoque vai ser menor. Por exemplo, aqui. Se eu estou em um f-stop de 2.9. Se eu colocar um f-stop mais ou menos de 1.9, olha como o nosso objeto de fundo ficou mais desfocado. Os nossos planos de desfoque ficou cada vez mais desfocado. E se eu colocar um valor mais ou menos 10, praticamente não tem desfoque nenhum. Eu vou colocar uma comparação do f-stop 10, f-stop 2.9 e o f-stop 1.9. Você também deve observar e não colocar valores muito baixos no seu f-stop, porque até o seu objeto em foco pode ficar desfocado. Mais ou menos foco 1.0, você já vê que seu objeto que estava em foco antes já não está mais em foco. E os outros objetos você não consegue mais nem saber distinguir o que era. Então você sempre vai testando qual a abertura de diafragma, a abertura da lente, vai ficar melhor para sua cena. Ó, um f.9 tá ainda exagerado. 1.9 eu já diria que já tá um foco bem legal, onde você tem um primeiro plano bem desfocado e o terceiro plano ainda mais desfocado. E basicamente serão duas coisas que vão influenciar no seu resultado de desfoque. A primeira vai ser a abertura de diafragma, o f-stop, e a terceira coisa vai ser a distância que o objeto está da sua lente. Bora dizer que eu queira desfocar mais ainda o terceiro plano, que é o fundo. Eu vou focar nesse objeto aqui da frente. Ó, você já vê mais ou menos o tanto de desfoque que você tem atrás. Se eu aproximar mais ainda do objeto que eu quero focar, mais ainda eu vou ter desfoque no fundo. Então, as duas coisas que influenciam, f-stop e a distância que você está do objeto, da câmera a distância da câmera em relação ao objeto.
Quanto mais perto a câmera está do objeto em foco, mais os planos de desfoque vai ser maior. E quanto menor é o f-stop, também mais desfoque você vai ter. Agora, esse blend, vou apagar esse objeto aqui. É basicamente como é que vai ser a forma do seu desfoque. Isso é mais usado em imagens, por exemplo, que você desfoca luzes, mais ou menos como essa imagem aqui. O valor mínimo é 3, vai formar um triângulo. Se você colocar 4, um quadrado, e ele fica sextavado como a imagem de referência aqui. E assim você pode brincar com desfoque de luz. Deixa eu colocar o objeto aqui em foco. Você pode brincar com desfoque de luz mais ou menos como na imagem de referência. Esse rotation, ele vai basicamente dizer a rotação desse objeto. Deixa eu colocar aqui 3. Ó, você vê que vai girando e você coloca uma rotação que esteticamente fica bonito para sua imagem. Esse último parâmetro aqui é a razão. Isso daqui ele vai basicamente, o número 1 ele vai deixar o desfoque sem nenhuma distorção. O número 2 ele vai distorcer mais ou menos a sua imagem na horizontal. Eu não vejo muita aplicação para essa razão, mas talvez você ache alguma aplicação para ela. É basicamente você distorcer na vertical o seu plano de desfoque. Totalmente sem distorção. Uma coisa muito interessante, se você não pode ficar, bora dizer que você tem um hardware fraco e não pode ficar renderizando para ver o resultado, um bom jeito de você conseguir ver o resultado, na viewport, você vem nessa setinha e coloca aqui Depth Field. Ele vai mostrar mais ou menos, se você tiver objetos atrás vai ficar bem melhor o resultado, mas aqui você já consegue ver o quanto fica desfocada e você também já tem a noção do resultado. E ele também aparece no Eevee, no modo de visualização do Eevee. Aí você também consegue ver o resultado. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se te ajudou, dê um like. Se você se interessa por esse tipo de tema, se você gostou da dinâmica e do canal, se inscreva e espero ter ajudado.